a nossa aula, o exercício da revisão, o nosso exercício número 3. Olha o que diz. Na PA, em que a 3 é igual a 7 e a 20 é igual a menos 27, o valor da razão é. Então, eu tenho um sistema. Qual é o meu sistema? Ele diz o quê, ó? Que a 3 é igual a 7 e a 20 é igual a menos 27. Tenho aqui um sistema na forma de PA. Só para lembrar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Lembrando que aqui é 1 a menos que aqui, ok? Sempre 1 a menos. Então, ele fala assim, ó, que a 3 é igual a 7. Para que eu colocar isso na fórmula do termo geral, quem será o A3 na fórmula do termo geral? Vai ser o quê? O A1, tá? Mais 2R, que é igual a quanto? A 7. Quem é o A20 na fórmula do termo geral? É A1 mais 19R, que é igual a menos 27. Então, o que eu tenho aqui, ó? Um sistema de equações nas variáveis A1 e razão. E se ele quer justamente a razão, eu tento achar o R aí da forma mais fácil possível. Como ele é um sistema, eu posso resolver esse sistema pela forma mais fácil, que eu acredito que seja o método da adição, tá? O método da adição, para eu poder cancelar o A1, eu tenho que vir aqui, ó, e multiplicar a primeira equação por menos 1. Então, veja só como é que vai ficar, ó. Menos A1, menos 2R, que é igual a menos 7. O de baixo permanece o mesmo, A1 mais 19R, que é igual a 27. Agora, o que faço? Passo o traço, tá? E vou desaparecer com o A1. A minha intenção era achar a razão, tá? Então, olha lá. 19 menos 2, 17R. Menos 27 com menos 7 vai dar menos 34. Se eu quero R, eu tenho 17 multiplicando, o 17 passa para cá dividindo. Então, a razão passa a ser menos 2. Então, no caso, a alternativa D. Ok? Exercício número 4. Olha o que diz o exercício número 4. Os ângulos internos de um pentágono são os 5 primeiros termos de uma progressão aritmética. O terceiro termo em graus dessa progressão é. Então, o que eu tenho que pensar aí? Eu tenho a progressão aritmética junto com a geometria plana, tá? E vocês viram a geometria plana no 9º ano, no 8º ano, e nós vamos rever agora, tá? Então, o que ele diz? Os ângulos internos de um pentágono, então, ó, os ângulos internos de um pentágono são os 5 primeiros termos da progressão aritmética. A começar, o que vem a ser um pentágono? O pentágono é uma figura geométrica plana que tem 5 lados, tá? Então, vamos lá. Desenhando o nosso pentágono, eu vou fazer aqui, ó, tá? Mais ou menos um desenhozinho só, simplesinho, para vocês relembrarem o que vem a ser um pentágono. Então, ó, 3, né? Eu preciso de mais 2 lados. Então, sem marcação nenhuma, apenas fiz um pentágono aí para vocês relembrarem, tá? Então, eu tenho o pentágono A, B, C, D, E. Esse pentágono, ele tem ângulos internos, tá, ó? Ele tem ângulos internos e ângulos externos, tá? O que ele fala?
os ângulos internos de um pentágono são os 5 primeiros termos de uma progressão aritmética. Ele quer saber o terceiro termo. Então, vamos lá. Se eles formam uma progressão aritmética, toda a progressão aritmética tem uma razão, tá? Então, vamos supor que esse aqui, ó, seja o termo do meio. Eu tenho 2 termos maiores que eles e 2 termos menores que ele, tá? Então, se esse é maior que esse, então esse é x mais r, é ele mais a razão. Esse é maior que esse, é esse mais 2 vezes a razão. Esse aqui é anterior a esse, é ele menos a razão. E esse aqui é anterior a ele, é ele menos 2 vezes a razão. Então, desta forma, eu tenho uma PA. Que PA? Eu vou pôr ela aqui, ó. Que PA? Eu tenho, primeiro termo, x menos 2r's, segundo termo, x menos r, terceiro termo, x, quarto termo, x mais r e quinto termo, x mais 2r. Ok? Bom, qual é a saída para ir para achar o terceiro termo? O terceiro termo, justamente, é o nosso x, tá? Ele quer achar o valor de x, certo? Então, eu tenho aí a geometria com a progressão aritmética. Ou vou ter que lançar mão da geometria para poder resolver a parte da progressão aritmética, ok? Então, o que diz, o que eu tenho, tá? De exercício. Eu posso trabalhar de uma forma assim, ó. Posso direto trabalhar com ele assim, ó. A soma dos ângulos internos do meu pentágono. Tem uma fórmula para ele, n menos 2 vezes 180, tá? Se eu achar a soma dos ângulos internos, eu somo todos aqui e acho x, tá? Quem é n? É o número de lados, que é quanto? 5 menos 2 vezes 180. Então, SI será 5 menos 2, 3 vezes 180, a soma de todos os internos será 540 graus, tá? Então, eu sei que a soma de todos esses ângulos é 540. E quem são esses ângulos? São os termos dessa progressão aritmética. Então, se eu chegar aqui, ó, e somar x menos 2r, mais x menos r, mais x mais r, mais x mais 2r, e igualar a 540, com certeza eu acho o valor de x. Por quê? Olha o que eu posso fazer, ó. R com menos R, eu cancelo. Mais 2R com menos 2R, eu cancelo. Sobrou o quê? 1, 2, 3, 4, 5x, que é igual a 540, tá? Então, facilmente eu acho o valor de x. X será quanto? 540 dividido por 4, o x vale 108, tá? 108 graus, alternativa B. Então, eu tenho progressão aritmética junto com geometria plana. Seguindo o exercício número 5 da nossa revisão, olha o que ele fala. A soma dos n primeiros números naturais ímpares é dada por... Então, eu estou trabalhando com soma dos termos. Só que o que ele fala? A soma dos n primeiros números naturais ímpares. Quais são os números naturais ímpares? Eu sei que é 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Eu sei que essa sequência é uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 1 e a razão é 2. Certo? O que ele quer? A soma de todos. Como que eu calculo a soma de todos os termos de uma PA, de uma progressão aritmética?
Sn é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Muito bem. Tenho a 1, quanto vale? 1, tá? Tenho o AN, não tenho. E também não tenho N. Mas esse N eu posso deixar porque ele estará em função de N. Por quê? Ele determinou os N primeiros termos. Então, se vocês observarem as alternativas, ó, tá tudo em função de N. Então, o que me resta fazer? Achar o valor de AN. Quem é o AN? Pela fórmula do termo geral. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ok? Então, vamos lá. Quem é A1? 1. N, não sei. E quem é a razão? 2. Aplico a propriedade distributiva, vou ficar com 1, 2 vezes N, 2N, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, quem que eu tenho para o último termo dessa PA? 2N, 1, menos 2, menos 1. Certinho? Então, essa seria a fórmula para achar o último termo da minha PA. Mas eu preciso do SN. Então, venho aqui e vou substituir, tá? Quem é o A1? É 1. Quem é o AN? Acabei de achar, tá em função de N. 2N menos 1. Vezes N, porque eu não tenho número de termos, dividido por 2. Então, olha o que vai acontecer, ó. Cancelei o N, sobrou o quê? 2N vezes N, 2N ao quadrado. Sobre 2, posso cancelar, a soma deles será dada por N ao quadrado. Eu tenho como resposta a letra A. Certinho? Então, vamos continuar nossa revisão. Olha o que ele diz o exercício número 6. A soma dos 11 primeiros termos da PA, A1, A2, A3, A4, AN, é 176. Aí, o que ele diz? Se A11 é A1 mais 30, então, para qualquer N pertencente aos naturais sem o zero, temos. Então, o que que ele fala aí? Ele está pedindo uma definição de fórmulas também, ok? Então, vamos lá. O que ele nos dá? Ele diz assim, ó, que a soma dos 11 termos vale 176. Opa, 176. E o que mais que ele fala? Que a 11 é igual a 1 mais 30. Ele não dá mais nada, ele só dá esses termos. Então, nós temos que trabalhar com essa situação. A única coisa que eu sei, tá? Que, ó, o N vale 11. Único dado aí, tá? O N vale 11. Então, vamos trabalhar com o que temos. Se ele deu o SN, tá? Eu tô trabalhando com a fórmula do termo, a fórmula da soma. Qual que é a fórmula da soma? SN é igual a 1 mais a N vezes N sobre 2. E se ele tá dando S11, a soma dos 11, tudo está em função de 11. Como é que vai ficar? S11 é igual a quem? A 1 mais a 11 vezes 11 sobre 2. Ok? Então, agora, tá melhorando a situação, tá? Então, como é que nós vamos terminar a nossa história? Vamos lá. Quem é esse 11? 176. Quem é a 1? Não sei. Quem é a 11? É a 1 mais 30, vezes 11 sobre 2. Percebem que eu vou achar o A1 aí, não é?
Então, ó, multiplico em cruz para dar uma melhoradinha aí, tá? A1 mais A1, 2A1 mais 30 vezes 11 é igual a 2 vezes 176, que é 352. Ok? Esse 11 tá multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, 352 dividido por 11, eu vou obter 32. Então, vai ficar o quê, ó? 2A1 mais 30 é igual a 352 dividido por 11, vai dar 32. Agora tá fácil. 2A1 é igual a 32 menos 30 dá 2. O A1, 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Achei o A1. O que eu quero? Eu quero a fórmula do AN, tá? Como é que eu vou achar a fórmula do AN? Mas para achar o AN, eu preciso do A1 e da razão. O A1 eu já achei, falta achar a razão. Então, olha o que vou fazer, ó. Se eu substituir aqui, tá? Eu consigo, de uma certa forma, achar a nossa razão, tá? Então, como que eu vou achar a razão? Olha lá, ó. Eu sei que, para eu determinar o A11, como que eu determino o A11? O A11, ele é o quê? A1 mais 10R, concordam? Tá? Se eu fizer uma analogia aqui, ó, eu posso dizer que 10R é igual a 30. Então, o que eu faço aí? Acho a razão. 10Rs é igual a 30. Eu posso dizer que 30 dividido por 10 é 3. Então, a razão vale 3. Muito bem. Achei a 1 e a razão, acho agora a fórmula do termo geral. Então, qual será a fórmula do termo geral? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Muito bem. Quem é o A1? É 1. N não tem. Quem é a razão? É 3. Então, quem será o AN? 1 mais 3 vezes 1. 3N, 3 vezes 1, 3. Então, quem será o AN? 3N menos 3 com mais 1, menos 2. Ok? Eu tenho aí a alternativa A. Ok? Seguindo a nossa revisão, o exercício número 7. Que diz o número 7? Ele fala assim, é um probleminha. Um cinema possui 20 poltronas na primeira fila, 24 poltronas na segunda fila, 28 na terceira fila, 32 na quarta fila. E as demais fileiras se compõem na mesma sequência. Quantas filas são necessárias para a casa ter 800 lugares? Muito bem, ó. Eu tenho uma sequência. Primeira fila, 20 poltronas. Segunda fila, 24. Terceira, 28. Quarta, 32 e assim sucessivamente. O que eu percebo que essa sequência é? Ela é uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 20 e a razão é 4. Por quê? 24 menos 20, 4. Quantas filas são necessárias para a casa ter 800 lugares? Então, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo N, sabendo que o SN é igual a 800. Ok? Então, agora é trabalhar com SN, tá? Vamos lá. Como eu trabalho com SN mesmo, ó, SN é igual a 1 mais a N vezes N sobre 2, certo? Então, agora eu vou ter que trabalhar com a minha fórmula do SN. Então, vamos lá. Eu tenho A1, tá? Eu tenho SN, não tenho N, mas também não tenho a N.
Então, eu consigo achar o AN. Como vamos achar o AN? Tá? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ok? Então, quem é o A1? 20. Quem é o N? Não sabemos. Mas quem é a razão? É 4. Aplico a propriedade distributiva, o AN será 20, 4N menos 4. O AN será 4N, 20 menos 4, 16. Muito bem. Então, agora, eu tenho o SN, tenho o A1, tenho o AN, determino o N com certeza, que é o que eu quero, tá? Então, vamos lá. SN, 800. A1, 20. AN, 4N mais 16, vezes N sobre 2. Então, agora, é só resolver algebricamente, né, ó? Vou aplicar meios extremos. Então, vai ficar aqui, ó, 4N, 20 mais 16, 36 vezes N, que é igual a 1.600. Por quê? 800 vezes 2. Percebem que eu vou cair numa equação do segundo grau. Aplico a distributiva aqui, ó. Certo? Então, vai ficar o quê, ó? 4N ao quadrado, mais 36N. Eu vou jogar o 1.600 para cá e igualar a zero, tá? Percebem que 4, 36 e 1.600 é múltiplo de 4. Então, divido por 4. Então, o que vai ficar a minha equação, ó? N ao quadrado mais 9N menos 400, né? Ó, menos 400, que é igual a zero. Caí numa equação do segundo grau, completa na variável N, acho o valor de N agora, tá? Delta, mais fácil. B ao quadrado vai dar 81, mais 4 vezes 4, 16, 1.600. Então, eu tenho aqui delta é 1.681. Como que eu vou achar o x aqui, o N? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de 1.681, que é 41, dividido por 2. Então, agora eu tenho as duas raízes, né? Menos 9 com mais 41 vai dar... vai dar 18, né? 18 não, 32, perdão. E dividido por 2 vai dar 16, tá? E aqui, menos 9 mais 41 por 2 vai dar menos 25. Como eu estou procurando o número de poltronas, eu não posso ter o número de poltronas negativo, né? De filas, né? Negativo, tá? Então, quantas filas teremos aí para ter 800 lugares? 16 filas, que é a alternativa D. E por último, o nosso 8º exercício, olha o que ele fala. O primeiro termo da progressão aritmética, em que o 7º termo é 7 raiz de 3 e a razão é 2 raiz de 3, é simplesinho. Então, o que ele fala, ó, o 7º termo é 7 raiz de 3 e a razão é 2 raiz de 3. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o primeiro termo, tá? Fórmula do termo geral A7. Quem que é o A7? A1 mais 6R, tá? O A7, 7 raiz de 3. O A1 é quem eu quero, mais 6 vezes a razão, que é 2 raiz de 3, certo? Jogo para o primeiro membro, justamente para não ter, porque é quem eu quero, né? Então, vai ficar, ó, A1 mais 12 raiz de 3, que é igual a 7 raiz de 3. Se eu quero o A1, eu isolo. 7 raiz de 3 menos 12 raiz de 3, conservo o radical, 7 menos 12 vai dar menos 5 raiz de 3. No caso aqui, a alternativa A.